Olá pessoal, saudações alvinegras, estamos de volta aqui com opinião geral, atualizando as informações do Santos Futebol Clube nos últimos momentos, nas últimas horas, tudo aquilo que está acontecendo envolvendo o Peixe no futebol de um modo geral. É lógico que a gente vai ficar por dentro das informações, tem muitas novidades, tem muitas informações do dia de hoje e nós vamos começar a atualizar todas elas para que você, nosso amigo que nos acompanha aí no YouTube, no nosso canal do Baixada Esporte, pode ter aí a oportunidade de saber tudo o que está acontecendo com o time da Vila Belmiro. Bem, vamos começar com a reunião de amanhã, que vai acontecer na Federação Paulista de Futebol, por videoconferência. Os presidentes dos clubes estarão participando dessa reunião, e nessa reunião vai ficar definido o dia que o Santos, e como todas as equipes do Campeonato Paulista, vão voltar aos treinamentos. A informação é que tudo começa a partir do dia 15, da próxima segunda-feira, todas as equipes voltando no mesmo horário, no mesmo dia, enfim, cada um com o seu treinamento específico, e a partir daí o pessoal já começa a trabalhar para colocar os jogadores de uma condição melhor fisicamente, já preparar a equipe para o retorno do Campeonato Paulista. A previsão do retorno é para o mês de julho. Provavelmente na primeira quinzena de julho já deveremos ter aí as duas partidas que restam dessa fase de classificação do Campeonato Paulista. Então o Santos ainda tem que jogar mais duas partidas, como todo mundo, e aí sim acontece a classificação através da classificação mata-mata, e aí nós vamos ficar sabendo quem são os quatro que vão para a semifinal, final, e aí vamos saber quem será o campeão paulista desta temporada. Essa é a primeira informação, já atualizando, sabendo que alguns jogadores estão treinando, né, separadamente. Tem jogador que está fazendo trabalhos físicos em casa, outros em academias que são individualizadas, né? O Everson, o goleiro, está trabalhando, o Vladimir também trabalha isoladamente. Quer dizer, os jogadores de um modo geral estão se preparando, não estão deixando aí a preparação física cair, porque sabe que o retorno do Campeonato Paulista vai ser forte, todo mundo quer aí, o Santos está bem, né, na classificação, vai querer aí participar mais uma vez do título dessa temporada e depois a sequência da competição. Bom, o segundo assunto diz respeito ao jogador que todo mundo está preocupado, porque, como a gente sabe, o Santos precisa de dinheiro. E o presidente Pérez já disse que o Santos precisa vender pelo menos 2 jogadores para colocar a casa em ordem. O Santos hoje tem uma dívida muito forte, muito alta, passa dos quase 500 milhões já, em virtude desse problema que o Santos está enfrentando nesse ano. E a gente sabe que os salários dos jogadores foram reduzidos em 70%. O Santos só pagou 30% dos vencimentos do mês de abril para maio, e agora tem que pagar o restante, vai ter que pagar os próximos salários. E o Santos está buscando dinheiro, porque o Santos não tem fluxo de caixa nesse exato momento. O fluxo de caixa do Santos está baixo, está zerado praticamente. O Santos não tem dinheiro, a cota da televisão acabou não vindo, mesmo porque a Globo já disse que só vai pagar na hora que começar o campeonato. E aí o Campeonato Brasileiro lá na frente, o Santos vai tentar receber aí os 35% da primeira participação, coisa que não recebeu no primeiro semestre agora, né? Nesse primeiro trimestre, e o Santos deveria receber, acabou não recebendo. Recebeu da Conmebol, mas já gastou todo o dinheiro. Recebeu do Atlético Paranaense, mas já gastou todo o dinheiro. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Atlético. Enfim, a situação é difícil. Então, o que acontece? Tem 3 jogadores na mira para serem negociados. Um é o Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, por sinal, fez um contrato agora, renovou o contrato de gaveta. O contrato não foi registrado ainda na CBF, está guardadinho ali, porque o presidente sabe que se registrar o contrato, vai ter que pagar o aumento salarial que foi acertado com o Lucas Veríssimo. Ele vai passar a ganhar 250 mil por mês, e o Santos não tem dinheiro para pagar agora. Então o que fizeram? Fizeram um acordo com ele, fizeram um novo contrato, só que o contrato ainda não foi registrado e não está valendo. O que está valendo é o salário anterior. Agora, se aparecer alguma proposta, alguma coisa para vender o jogador, e aí o Santos vai ter que aumentar a multa contratual, ele vai lá e registra o contrato, e aí está prevalecendo aquela multa que o contrato acabou sendo registrado. Então, a diretoria está tentando fazer esse acerto. Só que existe um contrato já em vigência que, por aquilo que os clubes estão oferecendo,
não cobre nem o contrato em vigência hoje. Porque, por exemplo, a Sampdoria fez a proposta, né, que já chegou através do procurador do próprio Lucas Veríssimo, ofereceu 4 milhões e 500 mil euros pelo atleta. A diretoria achou muito pouco, falou, por isso não tem negócio. Podemos até chegar num dobro. Se a Sampdoria encostar nos 9 milhões, a gente acaba fazendo um negócio com a equipe da Sampdoria, o que seria para o Santos um bom valor, no entender do presidente Pérez. Eu já não concordo, eu acho que o Lucas Veríssimo é um zagueiro que pode render muito mais frutos para o Santos, mesmo porque provavelmente pelo futebol que ele está apresentando, pode ser até convocado para a seleção brasileira, e nessa convocação teria uma valorização maior, porque ele tem futebol, já vem mostrando isso no Santos, e poderia ser um jogador muito mais valorizado do que nesse exato momento de parada de pandemia, e ninguém está observando direito o que está acontecendo. Outro jogador é o Soteldo. O Soteldo ainda tem um problema sério com a equipe do Huachipato. O Santos não pagou o Huachipato o que prometeu quando o Atlético Paranaense fez a proposta de 51 milhões para contratar o Soteldo. A diretoria não quis saber dos 51 milhões, falou que não ia vender o Soteldo, e aí o Huachipato se achou no direito, porque estava no contrato, de ter os 50% que restava do pagamento. O Santos tem que pagar o Huachipato 15 milhões de reais. 15 milhões que até agora o Huachipato não viu. O que ele fez? Entrou na FIFA também com uma ação para cobrar o Santos essa quantia. O Santos está empurrando com a barriga, e o próprio Soteldo já está tendo uma sondagem dos clubes italianos, e há quem afirme que a Lazio deve fazer uma proposta para tentar tirar o Soteldo do Santos Futebol Clube. Até agora não chegou nada, é uma informação que está vindo do jornal italiano, então vamos aguardar para ver se vai acontecer alguma negociação, alguma proposta chegando para tentar levar o Soteldo. Outro jogador que pode ser negociado dos três que eu vinha falando é o Caio Jorge. Atacante de 18 anos de idade, acabou se revelando esse ano no Santos no time profissional, mas já vinha servindo a seleção de base aí já há muito tempo. É um jogador que vem aí envergando a camisa da seleção brasileira, sub-17, já há um bom tempo, é artilheiro da seleção. Teve uma oportunidade no time de cima e agora a diretoria do Santos também está sentindo que ele pode ser uma negociação interessante nesse exato momento. O procurador e é empresário do próprio Caio Jorge é o Giuliano Bertolucci. Não sei, o pessoal se lembra do Giuliano Bertolucci. Ele tem uma dívida com o Santos. O Santos está devendo dinheiro para ele. Quando vendeu o Thiago Maia para fora, quem negociou foi o Bertolucci, e o Santos está devendo ainda a negociação para ele, a comissão que não pagou. Quer dizer, numa dessa ele também começa a forçar uma situação, mas existe, ele está tentando, tem matérias na Espanha falando do Caio Jorge, pessoal, né, enaltecendo o jogador do Santos. Ele tem futebol, acredito eu até que se ficasse mais tempo no Santos poderia melhorar sua qualidade técnica e quem sabe ser vendido por uma quantia maior, mas até agora não apareceu nenhuma proposta. O que a gente está sabendo é que o Bertolucci está fazendo essa sondagem lá no mercado da Espanha, tentando colocá-lo em alguma equipe lá, principalmente o Real Madrid, que teve interesse quando já na seleção brasileira um representante do Real Madrid acabou vendo e observando o Caio Jorge e fez uma sondagem. Então, é um jogador que também pode entrar numa negociação a qualquer momento, e o Santos poderia aí até faturar um bom dinheiro. Mas existe essa possibilidade, 30 milhões de euros seria uma quantia que pelo menos estão tentando trabalhar esse valor para a equipe do Real Madrid. Bem, saindo de negociações, porque o Santos, a gente sabe muito bem que precisa de dinheiro para sanar suas dívidas, principalmente dívidas pontuais, que acabam prejudicando a equipe no desenrolar das competições, como as dívidas que o Santos tem hoje com a FIFA, ações na FIFA, de clubes que estão cobrando o Santos por falta de pagamento. Primeiro caso, Kleber Reis. Até agora a diretoria não conseguiu arrumar um empréstimo, porque houve a possibilidade do Santos conseguir um empréstimo junto a um banco alemão, e esse empréstimo seria repassado para o Hamburgo, porque hoje, olha para ver só como é que as coisas do Santos estão acontecendo. Em dezembro, quando o Hamburgo acionou o Santos na FIFA,
a dívida era de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Hoje, com o aumento do euro e do dólar, a dívida com o Santos chegou a 25 milhões de reais. Veja que situação que nós se encontramos nesse exato momento com o caso Kleber Reis. E o Santos não vai fazer negócio com ele nunca. Quem que vai pagar essa soma para o Kleber? O Santos vai ter que cumprir a obrigação, vai ter que pagar. Por quê? O Santos já foi penalizado. Não pode contratar ninguém e inscrevê-lo em qualquer campeonato. Não pode escrever, pode até contratar. Vai lá, contrata, fica aguardando o momento em que o Santos sanar suas dívidas junto à FIFA, aí pode fazer a inscrição. Até esse exato momento, o Santos não pode inscrever nenhum jogador na CBF, não pode fazer nenhum contrato. Tem jogadores que os contratos estão vencendo agora, são jogadores por empréstimos, e se acontecer do Santos quiser o jogador, vai ter que resolver esse problema, porque depois não pode resolver, não pode inscrever o jogador de novo, que a CBF não vai aceitar. Porque é contrato antigo, um novo contrato tem que registrar e a CBF não vai registrar, porque o Santos é devedor do Hamburgo esse valor, hein? 25 milhões. É lógico que uma negociação vai chegar no momento em que o Santos... Só que o Santos não conseguiu porque não tinha o quê? Aval. Ninguém foi avalista do time lá, ou do banco em Hamburgo, não tinha ninguém para avalizar e o Santos acabou não tendo dinheiro. E vai ser difícil, hein? O Santos só vai buscar dinheiro se acontecer uma negociação e aí poder saldar esse problema aí. Outro jogador... Felipe Aguilar. O Felipe Aguilar, o zagueiro, foi contratado junto ao Atlético Nacional da Colômbia. O Santos comprou o jogador por 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. O jogador veio para a Vila, fez algumas partidas como titular. O que aconteceu? O Santos não pagou a totalidade da compra do jogador. Ficou devendo algumas parcelas também para o Atlético Nacional. O Atlético Nacional entrou na FIFA também, com uma ação, querendo receber do Santos esse valor que ele tem aproximadamente 7 milhões e 800 mil reais é que o Santos deve para a equipe do Atlético Nacional. Agora, veja só, o Santos vendeu o Felipe Aguilar para o Atlético Paranaense. 50% do valor do passe, 50% do passe que pertence ao Santos, 50% foi negociado para a equipe do Atlético Paranaense, o Santos ficou com outros 50%. Desses 50% que o Santos negociou, o Santos pegou 10 milhões, já gastou o dinheiro, já não tem mais dinheiro, sumiu o dinheiro, teve que pagar, ninguém sabe o quê, porque ainda o balanço trimestral não foi apresentado, então ninguém sabe para onde foi esses 10 milhões que o Santos acabou pegando do Atlético Paranaense, dos 50% do Aguilar, e ainda não pagou. Agora veja só, tem os outros 50%. Quanto é que custa esses outros 50? O Santos deve 7 milhões e 800 mil para a equipe do Atlético Nacional. Vai ter que quitar lá, né? Vai ter que quitar. Vocês estão vendo que está dando prejuízo já? O Santos comprou por 15 milhões, recebeu só 10, tem que pagar mais 7. E aí? Como é que fica? O Santos tem que arrumar dinheiro para pagar, que é outro problema. O outro problema que o Santos vai ter também é com o Soteldo, porque o Soteldo, como eu disse, ainda o Santos não quitou o problema do Soteldo e tem que resolver. Então, são as últimas informações do time da Vila. É bom lembrar que ainda tem o caso do Cueva, né, que a gente vai detalhadamente explicar em outra oportunidade, porque a gente está recebendo informações do México, né, com relação ao Pachuca, porque o Pachuca não quer mais o Cueva, e o Cueva não quer ficar mais no México. É bom lembrar que o Santos comprou o jogador Cueva de uma equipe russa, né? Esse time vendeu o Cueva por 27 milhões de reais para o Santos. O Santos ficou um ano com o Cueva. Praticamente o Cueva não foi utilizado muito tempo. Jogou aí umas 4 ou 5 partidas. O salário do Cueva era 500 mil reais por mês. 500 mil. Cueva ganhava no Santos. E aí o que ele fez? Simplesmente falou que a diretoria não estava pagando, não estava cumprindo com suas obrigações. E ele se mandou. Sumiu. Aí um belo dia aparece no México, foi fazer um treinamento no Pachuca, nessa daí de treinar, conversou com a diretoria do Pachuca, entrou na FIFA com uma ação pedindo a liberação do contrato com o Santos, porque ele não poderia ficar sem trabalhar, e o Santos tinha o contrato com ele ainda. A FIFA entendeu que tinha que acontecer isso, porque o jogador não podia ficar desempregado, liberou o Cueva para acertar um contrato com a equipe do Pachuca. A FIFA determinou que o Santos resolva com o Pachuca e com o Cueva a questão do pagamento entre eles.
Só que com o time russo, ele não tem nada a ver com isso. Ele vai querer receber os 27 milhões de reais. Agora a pergunta que não quer calar. O Cueva não vai ficar mais no Pachuca. Vai para um time da Argentina. Pelo menos é isso que ele vem falando. Ele vai para esse time da Argentina, vai ficar pendurado o quê com o Pachuca? Nada. O Pachuca falou, eu não tenho mais nada com ele. Ele foi embora, se liberou, eu não tenho mais nada, não é meu jogador. Eu não ganhei nada com ele, só perdi com ele. Aí ele vai para lá, para a Argentina. Mais um problema na Argentina, mais um time que vai se envolver com esse problema com o Cueva. Sabe o que vai acontecer? No final das contas, o Santos vai ter prejuízo, porque vai perder o jogador e vai ter que pagar ainda os 27 milhões para a equipe russa, em virtude desse contrato que o Santos acabou fazendo. Então, são situações complicadas que o time da Vila está vivendo. Mas tudo acontece, tudo vem acontecendo, tudo vem se enrolando e daqui para frente a situação pode ficar mais complicada, porque o Santos não tem caixa, tem um salário, uma folha de pagamento em torno de 15 milhões de reais por mês e tem um bocado de jogador aí que está ganhando sem fazer absolutamente nada. Atualizamos as informações? Então a qualquer momento a gente volta mais uma vez aqui com opinião geral, para que você possa saber de tudo que está acontecendo no time da Vila. Um abraço a todos, saudações alvinegras, até a próxima, tchau!